Então, quando a gente está falando aqui com vocês, eu, o professor Correia, o professor Rosane, está muito consistente o resultado final e o feedback do torrefador, de quem vai comprar o café. Nós estamos fazendo uma coisa que, teoricamente, seria lógica, mas nós não estamos fazendo um produto para vocês, produtor. O produto ele é benéfico para o produtor porque facilita a otimização da qualidade, facilita aproveitar ao máximo o potencial de qualidade de cada fazenda. Mas ele também tem que ser benéfico para o torrefador, que é quem vai pagar o preço diferenciado. Então, essa ponte, através da plataforma do Nucoffee, nós já estamos fazendo, e isso já está da mesma forma que vocês estão ansiosos para conhecer mais sobre a tecnologia, o torrefador também está. Eles estão mandando e-mail toda semana. E aí, vou ter uma amostra de microlote, quero comprar um volume, vocês têm? Então, é uma ansiedade de todo lado, porém, vocês viram que hoje, a partir de hoje, oficialmente, a gente pode começar a fazer um desenvolvimento mais consistente, ajustar, fazer uma sintonia fina na tecnologia e avançar com esse processo. Então, eu gostaria de passar um filme que foi esse camping. Nesse filme, nós temos vários torradores, pequenos torrefadores de café da Suíça. E eles, entre eles lá, estavam também alguns profissionais de qualidade da fábrica da Nespresso, que é lá na mesma cidade. E as meninas falavam, ó, esses cafés eu provo todos os dias. Esse é o bom café do Brasil. Quando chegava no mesmo café fermentado, aí ela falava, não, isso não é Brasil, isso é um caminho. Então é essa transformação que a gente busca. Logicamente a gente não quer criar só uma explicação, tem que ser bem feito, tem que ter todo um protocolo, todo um processo, mas a transformação já foi feita e ela é real. Então nós vamos começar com o vídeo e depois eu volto rapidinho.
une légère torréfaction avec l'acidité bien présente. Alors, ce qui est très important pour un fournisseur de café, c'est la traçabilité du café, ainsi que la qualité des cafés verts proposés. C'est-à-dire qu'on va toujours rechercher des cafés avec le moins d'effets possible, et puis qui correspondent aux attentes de la typicité du café. C'est vrai qu'on pourrait ajouter aussi des livraisons raisonnables, et puis relation client-fournisseur qui soit plus un partenariat tout simplement avec client-acheteur. Alors quand on achète du café vert, on achète une origine, un terroir et une qualité. On s'attend à ce que le café vert qu'on choisit ait la typicité attendue. Pour un café brésilien, c'est ce que j'ai cité avant, c'est-à-dire un peu d'acidité, beaucoup de corps et de la douceur. Pour l'éthiopien, on aurait plus d'acidité, un côté plus fruité floral et un peu moins de corps. Donc cette typicité-là, elle doit se refléter dans la tasse. Et on cherche aussi une qualité avec très peu de défauts pour avoir un bon défaut. Então é isso aí, pessoal. Vocês percebem que a visão do café brasileiro mudou, a régua subiu e vocês têm potencial para melhorar. Nós temos uma pequena tempestade no caminho. Cadê o tempestade? Se a gente comparar a atividade de vocês com um avião em pleno voo, na maioria do tempo você tem clima bom, condições adequadas. E nesse momento, nesses tempos, vocês se desenvolveram, evoluíram, melhoraram os processos, melhoraram a qualidade produzida, aumentaram ainda mais a produtividade, ganharam a competitividade, que é sempre um desafio do produtor. Nós, no Nucoffee, tivemos nos últimos 12 anos tentando ao máximo de apoio e estar junto com vocês, desde os treinamentos lá atrás, dos dias de terreiro, a questão da classificação dos cafés, do programa de sustentabilidade. E hoje o mercado mudou. Nós temos novas perspectivas. O aeroporto de 2006 era uma pistinha com algumas lâmpadas acesas. E hoje o mercado de cafés especiais entrou em ebulição. Quando está falando só de cafés especiais, não é só pequeno volume, agora estamos falando de volumes maiores. E em 2009, esse aeroporto é uma pista muito... Vocês iluminaram o Brasil como pista de origens de cafés especiais. O mundo está de olho em vocês. Essa crise pode comprometer a qualidade de outras origens, vai comprometer, vai impactar. E quem vai sobrar no dia seguinte é o café brasileiro, que é o café de qualidade do Brasil, porque vocês são mais competitivos. Isso, infelizmente, é um fato, não tem como questionar. E nós estamos continuando a nossa busca pela diferenciação, para agregar valor para o processo, para a atividade do produtor, porque vocês são realmente o nosso objetivo final. A Nucoffee não quer ganhar dinheiro com o café, ela quer que vocês ganhem dinheiro com o café, que se tornem mais sustentáveis e clientes mais próximos do nosso programa de tratamento. Nosso foco é na inovação dos programas de tratamento. E aí, às vezes, a gente tem uma tempestade no caminho, como agora. Nós vamos estar atravessando, isso é fato, esses já estão sentindo, um período, não vou falar de mercado, mas a gente tem que citar. Porém, a gente tem que minimizar e começar a se ajustar nesses momentos onde a demanda por uma excelência operacional acaba sendo maior. É por isso que esse ano, dentro do workshop, nós estamos falando de assuntos que normalmente a gente só não falaria.
vamos estar falando de assuntos que realmente venham ajudar vocês a dar uma maior segurança desse voo na condição de mau tempo. E aí a maior segurança começa com um bom radar meteorológico. E eu entendo que a palestra do professor Donizete falando sobre o comportamento da planta e do clima é esse radar, para vocês entenderem como é que a planta que vocês estão nesse momento, como é que ela vai entrar no equilíbrio novamente, essa questão da florada irregular que aconteceu. Também nós vamos ter desafios, tanto fitossanitários como de operações, e nessa lógica nós vamos ter que ter manobras seguras. E aí o Luiz Fernandes daqui a pouco vai falar um pouco sobre essa jornada da produtividade, como ganhar excelência nesse processo. Vocês agora estão lá com o café no terreiro, tem uma colheita que está sendo atribulada pelas chuvas, tem dia que chega bastante café, tem dias que não, e aí vocês precisam também de tecnologias digitais para nortear esse voo. E aí o Diego vai falar agora, após a palavra aqui, ele vai falar sobre um aplicativo que a gente está chamando do GPS do terreiro. Na verdade, com esse aplicativo, você calcula rapidamente qual é a sua situação. Em função do volume, eu não vou bater a carteira dele, mas em função do volume de café que você está em perspectiva de estar recebendo, em função da sua estrutura, ele vai calculando a curva ótima para você trabalhar. Se acelerar isso, você vai estragar o café. Se ficar abaixo desse potencial, você vai ter ociosidade. Mas o Diego vai falar melhor sobre esse processo. E finalmente, nós vamos encerrar falando sobre o nosso plano de voo e quais controles a gente tem que ter. Então, nós temos o Caio Lazzarini, que é consultor do Campo Cerrado, acompanha um grande número de fazendas e tem uma visão mapeada da questão da gestão. Ele vai falar sobre isso, gestão em tempo de crise. O que eu faço? Eu corto adubo, eu corto o gasto em outra coisa, ou o que impacta em cada conta que vocês têm para tocar. Então, basicamente, agora à tarde nós vamos ter mais essas conversas e pretendemos encerrar pontualmente às 16 horas. E aí o avião consegue voar mesmo na condição de mau tempo. Falando em mau tempo, eu gostaria só de lembrar dos momentos de valor do Nucoffee. O Nucoffee tem vários momentos em que ele valoriza o café do produtor. E por que não é um momento só? Porque ele tem uma razão de ser. Nós começamos lá com a atratividade. A atratividade da nossa oferta sempre ela é maior do que o mercado. Depois, nós vamos com a questão do laudo de extração. Para quem está entregando o café pica forte, vocês têm a oportunidade de capturar um ganho pelo laudo de extração. Tanto a extração física quanto sensorial, o lote que vocês entregarem. Nós vamos retornar esse laudo com toda a transparência. E aí vocês sabem muitos exemplos, nessa sala deve ter muitos exemplos de produtores que receberam e capturaram um ganho nesse processo. Em seguida, na hora da entrega, para quem entrega o café até dia 30 de julho, você tem um potencial de antecipação significativo. Nós damos esse potencial para os produtores Nucoffee Ouro e Nucoffee Diamante. Quem trabalha com a gente e entrega uma participação de mercado dentro da fazenda dele de até 40%, ele é Nucoffee. Essa é a participação que a Singenta tem no mercado brasileiro. Quem entrega de 40 a 80 é Nucoffee Ouro, que já tem uma valorização um pouco maior. E acima de 80 é Nucoffee Diamante, que aí é uma valorização maior ainda. Então, essa antecipação é de 2,5% para quem é Nucoffee Diamante, de 1,5% para quem é Nucoffee Ouro. Vamos estar dando risada e que eu esqueci. Finalmente 0,75 para quem é produtor do coffee. Mas todas essas valorizações são acima do que vocês captariam numa aplicação financeira de um mês. Então ela é significativa, ela é importante. É mais um ponto de captura de ganho. Com a rastreabilidade, nós temos entregue
média 8% de valor para o produtor que entrega os cafés com a rastreabilidade total. A gente está pegando uma força grande, lá fora a demanda já está grande, isso é uma diferenciação importante. E, finalmente, existe a possibilidade de vocês entregando um café interessante, um café bom, com uma qualidade, com um torrefador bom, a venda do excedente, que também pode agregar aí mais 5%. Isso tudo ganha a totalizar em média 30%. Eu tinha até alguns exemplos de laudos da região que vocês atuam, o produtor estaria recebendo 35%. Agora temos um cuidado esse ano. Esse ano a safra não está tão perfeita como a do ano passado. Então, fiquem atentos, não percam os prazos para que a gente possa realmente remunerá-los e retornar esse valor para todos aqueles que atenderem